Acabou. Finalmente estamos no último dia da presidência desastrosa de Donald Trump. A partir de amanhã, Joe Biden assume o poder nos Estados Unidos. Só que ele tem enormes desafios pela frente. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações, curta e compartilhe este vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. A presidência do Trump foi um desastre em várias frentes. Um desastre político, um desastre nas relações internacionais, um desastre, de certa maneira, que eu vou explicar aqui, na economia também, embora estivesse crescendo antes da pandemia, claro. Joe Biden herda tudo isso. Que bom que os Estados Unidos se mostraram capazes de eleger um moderado como Joe Biden. Isso dá esperança no futuro da democracia no mundo. E que bom que as instituições americanas foram capazes de conter os arroubos, canalhas, criminosos do Donald Trump, que tentou roubar as eleições de todas as maneiras, mas não conseguiu. O Biden vai assumir o poder. Salvo algum cataclisma, daí vocês me cobram aqui no vídeo, mas eu espero e rezo para que vá dar tudo certo. Agora, o Biden herda uma situação muito difícil. Não só por causa do Trump, também por causa de movimentos culturais da cultura política maiores do que ele, por uma situação internacional também muito difícil e, sem dúvida, pela pandemia também. Né? Biden herda um país que precisa ser reconstruído. Um país cuja economia foi duramente prejudicada por esse ano de pandemia, por todos os esforços, seja do isolamento social, seja do esforço das próprias pessoas com medo do vírus, e que vai precisar de gasto do governo. Eu espero que o Biden não tema as necessidades que virão e que o Estado terá um papel a cumprir. Por exemplo, gastando, talvez modernizando a infraestrutura do país, seguindo adiante com esse pacotaço de gastos ainda aprovado sobre o Donald Trump para ajudar aí pessoas a sobreviverem pelo pior da pandemia. Existe uma situação fiscal que levanta alguma preocupação com os Estados Unidos, mas é preciso dizer que hoje em dia, com os juros baixos, você aumentar o estoque de dívida, especialmente para um país como os Estados Unidos, não é necessariamente um problema. O desafio é que se faça isso com qualidade. Você vai aumentar a dívida, mas então que aumente a dívida de uma maneira tanto que a economia cresça. Isso o Trump vinha fazendo. Ele estava aumentando o déficit americano, a economia estava crescendo, aquecida. Mas também isso o Trump não estava fazendo de uma maneira que seja socialmente positiva. Os Estados Unidos é um país com profundas lacunas, profundas insuficiências sociais. Você tem a expectativa de vida americana caindo. E não é por causa dos imigrantes, não é por causa dos negros, não. A expectativa de vida dos brancos, não latinos americanos, caindo. Você tem uma sociedade que está sendo detonada aí por vícios de todas as espécies, chamadas mortes de desespero, suicídios. Enfim, ele herda um país que tem aí, evidentemente, uma economia muito pujante, a maior do mundo, mas tem uma situação social difícil. O Obama, já no governo Obama, essa trajetória de crescimento que a economia americana vinha tendo, crescimento econômico, diminuição do desemprego, vem desde os anos Obama. O Trump herdou isso, né? E ambos, Obama e Trump, fizeram e geraram muitos déficits, aumentando aí a dívida americana. Só que o Obama fez isso com gastos que levaram seguro de saúde para milhões de pessoas que não podiam pagar. O Trump fez isso, só que levando corte de impostos, especialmente para os mais ricos. Essa é a diferença. Ambos geraram aí um aquecimento econômico. Ambos aumentaram o déficit das contas públicas. Mas no caso do Trump, sem nenhum grande benefício social advindo disso. Né? Agora, o Trump não é culpado em si pela pandemia, e sim pelo desastre no combate à pandemia. Não tão desastroso quanto o nosso Bolsonaro, então a gente olha para lá, a gente até pode ficar aliviado, ou pode até ver com bons olhos. Né? Mas foi muito ruim, foi negacionista também. E aí no finzinho teve gastos, pacotaços de gasto, que ainda jogaram a dívida americana ainda mais para cima e que foram necessários também. Né? O Biden, de alguma maneira, não pode ter ilusão de que ele vá adotar agora uma postura fiscalmente muito rigorosa. Isso não tem como. Ele vai ter que gastar sim para reerguer a economia americana, pensando aí num horizonte de recuperação fiscal mais para frente.
Torcemos para que seja capaz disso e mais, ele tem o Congresso agora. Se ele não tivesse o Congresso, se ele tivesse a maioria do Senado republicana, eles iam travar tudo. Ele não tem isso. Ele pode se dar ao luxo de fazer os programas dele e vai ter 2 anos aí, pelo menos, para levar adiante uma agenda que ele seja ambicioso nessa agenda. Não é o momento de ficar tímido. Isso na economia interna. Olhando para o externo, o desafio talvez seja ainda mais difícil, porque é um mundo que não necessariamente vai e que quer colaborar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra até os dias de hoje, se pautou pelos valores e pela criação, no fundo, de uma ordem liberal no mundo. Uma ordem liberal pautada por regras. Foi isso no pós-guerra, daí com o fim da Guerra Fria isso se tornou quase hegemônico no mundo. É uma aposta na harmonia dos interesses das diversas nações, especialmente se essas nações são democráticas e de sistema de mercado, direitos individuais, direitos humanos. Todas as nações que têm essas características tendem, é uma crença, mas acho que tem alguma razão de ser, tendem a ter aí interesses, pelo menos, minimamente harmoniosos. É possível negociar e é possível criar uma situação de maior integração em que todos saem ganhando. É a globalização. O Trump não foi só antiglobalista, ele foi antiglobalização. Ele negou, por exemplo, a parceria transpacífica, que uniu os Estados Unidos a diversas economias do Pacífico. Os Estados Unidos pulou fora, essas economias fizeram os seus acordos. No que os Estados Unidos se retraiu, a China cresceu no lugar dele. A China aumentou sua influência, tanto econômica quanto militar, em tudo, geopolítica. O Biden tem uma missão difícil agora, uma missão de fazer o contraponto, de manter essa rivalidade contra a China, porque afinal de contas a gente não quer um mundo que tenha mais... Os Estados Unidos é ruim, hein? O imperialismo americano é muito ruim. Mas é porque vocês não viram o russo e o chinês, então não tenham ilusões sobre o que isso significaria. Os Estados Unidos tem que sim, e vai ter que sim, manter uma postura dura com a China, mas dura em diversos pontos, identificando quais são os pontos em que a China tem que fazer mais e tem que ser enquadrada num sistema, não de um voluntarismo americano num cabo de guerra, não, num sistema de regras internacionais. Em alguns pontos a China vai ter que ser parceira para outros objetivos também. Rússia, mesma coisa. É um mundo aí que está mais anárquico do que estava antes, em grande parte por causa do Trump. É um mundo que está mais fechado, está mais retraído, está menos democrático. Em que não existe claramente uma hegemonia de uma ordem liberal, ela foi muito prejudicada. O Biden vai trazer valores de volta a isso. Para o Trump é todo mundo era inimigo. Até a Europa é um rival porque eles gastam o nosso dinheiro, porque eles querem o nosso mercado. Todo mundo era rival, era todos contra todos. Um egoísmo anárquico guiava o Trump. Ele é ruim, inclusive, para os interesses dos Estados Unidos do longo prazo. Essa ordem liberal beneficia os Estados Unidos. O Biden vai ter que ser capaz de restaurá-la num mundo com muito menos boa vontade. Pró-globalização, pró-democracia, com os riscos que a gente já conhece das intervenções que tentam trazer a democracia, e pró-meio ambiente. Uma ameaça existencial para diversas sociedades no mundo. O Biden vai ter que trazer essa agenda. Por fim, o desafio que talvez seja o maior de todos, que vai além só das relações internacionais, vai além só do desafio interno para os Estados Unidos, que é um desafio tanto interno quanto externo, que é recuperar a crença na possibilidade da democracia, na possibilidade de um sistema que se guia pelo voto, pela opinião pública, de eleger bons líderes e líderes, mesmo que com divergências, capazes de estarem juntos, capazes de conversar, capazes de construir pontes que diminuam a distância da polarização crescente na sociedade. Grande parte da opinião pública americana hoje em dia acredita que o Trump venceu. Outra parte acredita que os Estados Unidos é um projeto mais racista da história, construído apenas sobre a exploração e injustiça, e que é uma sociedade que deve ser derrubada, portanto, ou que suas instituições devem ser derrubadas. Um país não tem a menor chance de dar certo, de continuar liderando o mundo, se ele está fraturado a esse ponto. Se são teóricos da conspiração e pessoas que o odeiam até sua essência, os seus valores. Não tem como. O Biden vai ter que mostrar que outro caminho é possível. Eu espero que ele encontre republicanos capazes de estar junto dele nisso. Agora, congressistas republicanos que não conseguem nem dizer em voz alta, sim, o Trump perdeu,
Era tudo mentira que tentou manter ele no poder. Eles têm que ser capazes de dizer isso. É a única chance. Senão, vai ser muito difícil ver essa divisão a distância dessa divisão sendo reduzida. Por mais que o Biden represente bons valores. Moderação não tem nada de socialista nele, não tem nada de radical. A ala moderada dos democratas venceu e está na ascendente. Ela vai precisar de muita sabedoria política e vai precisar entregar resultados para a população. Para convencer a população de que isso é possível, de que você não precisa ceder a sua consciência, a sua racionalidade para um projeto amalucado de um líder carismático. Ou de pautas absolutamente radicais que negam a legitimidade da discordância. De novo, um número preocupante de americanos não acredita nas instituições básicas da democracia americana neste momento. No Brasil não é tão diferente. Os Estados Unidos servem um pouco como um modelo para o resto do mundo. É a nação mais poderosa, todo mundo olha para eles o tempo todo. Que brasileiro vai negar que deu um alívio ver o Biden sendo eleito porque lá no fundo pensou, puxa, então também temos esperanças aqui de não reeleger a incompetência monstruosa somada à má fé que é o governo Bolsonaro. Então ele ao mesmo tempo ele dá esperança, mas ele tem um desafio enorme pela frente de mostrar que a política pode funcionar, que não é o grito das redes sociais, que não é a revolução armada, é a política. Que isso faz sentido, política democrática, no qual o cidadão pode se manifestar, pode discordar, pode dar sua opinião, pode votar. E mesmo assim não vai eleger um monte de desqualificados, não, vai eleger gente capaz, gente boa, gente que tem o real interesse do país em mente, gente que governa para todos. A gente olha para o Biden, é uma figura já bastante, bem idoso, né? Tem uma fragilidade própria da idade ali. Daquele medinho, puxa, será que ele vai ser capaz de segurar essa barra? Olha, no momento atual a gente tem que ser capaz de dar esse voto de confiança. Vamos assistir os próximos passos. O que acontece nos Estados Unidos não necessariamente é destino para nós. Podemos seguir por caminhos diferentes. Mas se ele seguir por um bom caminho, certamente vai nos ajudar muito a seguir por um bom caminho também. No plano internacional, corrigindo os nossos erros gritantes em política exterior, e no plano interno, reconstruindo, resgatando a nossa fé na possibilidade da política e da boa política. É isso aí.